Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixo aqui nesta oportunidade do reencontro com muitos companheiros desta casa querida, o abraço fraterno e carinhoso dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da pequena Comendador Levi Gaspariano, centro-norte do estado do Rio de Janeiro.
E como fazemos em nossos encontros, vamos fazer inicialmente uma página de meditação nessa oportunidade deste livrinho, Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, da nossa querida Joana de Ângeles. E a proposta é a leitura do item 80. Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Dize uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presentei um amigo com uma flor, faze sorrir um triste, enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa a um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser o construtor de um mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Vamos então fazer a nossa prece, como sempre fazemos também, aqueles que desejarem fechar os nossos olhos, mas que aproveitemos esse instante para silenciar os nossos corações, nos permitindo a oportunidade de conversar com Deus, através desses amigos espirituais que já se encontram ao nosso lado nesse instante, estimulando-nos a pensar, a refletir sobre as lições desta noite. Agradecemos a Deus por termos recebido essa doutrina como roteiro de luz em nossas vidas e pedimos, nesse instante tão importante que vivemos, a paz no nosso mundo, o equilíbrio ao coração dos homens, principalmente aqueles que comandam os países, aqueles que se encontram no poder, para que possam ser tocados em seu coração em busca da fraternidade e do respeito entre os povos. Que assim seja. Nesta oportunidade, estaremos dividindo alguns trechos da mensagem O Suave Encantamento de Servir, do livro Entrega-te a Deus, é o capítulo 25. Essa obra é psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, através da mediunidade desse nosso irmão. Recebemos mais uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. Essa mensagem nos fala da importância do servir. Mas o foco da mensagem não está na felicidade que nós proporcionamos a outra pessoa, quando nos pequenos gestos nos colocamos diante desta pessoa no desejo sincero de praticar o bem. O próprio título da obra, como aqui colocamos novamente, O Suave Encanto de Servir, o título da mensagem, me desculpe, já nos indica o pensamento da nossa querida orientadora espiritual, quando ela vai tratar que nós, quando nos colocamos à disposição da caridade, quando nos colocamos à disposição do bem, quando nos colocamos à disposição de viver o amor ao próximo, sentimos um suave encanto, sentimos a verdadeira felicidade. Não vamos, no nosso roteiro, colocar aqui todos os trechos da mensagem. Nós pedimos aos nossos irmãos que possam ler essa mensagem em sua íntegra. Quem não tem um livro, esteja em dificuldade de adquiri-lo, vai encontrar essa mensagem também na internet, nos dando então a oportunidade de aprofundar os conhecimentos que aqui estaremos dividindo com os nossos companheiros. Joana começa no primeiro parágrafo a afirmar: quando se serve em qualquer forma de solidariedade,
Há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Então, quando falamos no início, o próprio título da mensagem já nos indica o caminho da reflexão proposta pela nossa companheira espiritual. Ela já começa dizendo que em qualquer forma de solidariedade, qualquer forma de ação do bem, há um suave, há um doce, há um sentimento nobre que nos encanta e que enternece aquele que age de forma solidária. Aquele que expressa, mesmo nos pequenos gestos, qualquer ação de caridade. E mais do que o sentimento, e mais do que a emoção que vamos estar experimentando, a solidariedade, a ação no bem, segundo Joana de Ângeles, vai nos dar um sentido existencial e uma dignidade humana. Então, quando Joana fala num sentido existencial, ela nos indica um objetivo, um caminho, o porquê estamos encarnados. Lembramos aos companheiros espíritas ou aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita que um dos pilares da doutrina é a imortalidade da alma. Todos nós somos espíritos imortais. Fomos criados igualmente por Deus, simples e ignorantes, e iniciamos um processo de retorno ao Pai que nos criou, que denominamos de evolução. E esse processo de evolução, esse processo de retorno ao Pai que nos criou, se faz tanto nas experiências no mundo espiritual, porque quando lá estamos, também estamos sujeitos a aprendizados, a experiências, a estudos. Da mesma forma, evoluímos. Vivemos as experiências necessárias ao nosso aprendizado, as lições aqui enquanto encarnados. Então, Joana, nessa mensagem, começa a nos indicar que todo gesto de solidariedade, todo gesto de amor ao próximo, nos dá um sentido à nossa existência e dignidade humana. Fazendo uma compreensão ou um caminho de raciocínio contrário, nós vamos entender que todo gesto de egoísmo, todo gesto em que nós buscamos um favorecimento às nossas necessidades, quando pensamos só em nós mesmos, e aí o sentimento do egoísmo, nós estamos caminhando num sentido contrário à construção de uma dignidade humana. E mais do que isso, nós não estamos dando vazão ao sentido da nossa existência, ao sentido da nossa própria realidade enquanto espíritos. Não existe maior felicidade do que saber que o nosso gesto, que a nossa ação afetou positivamente a vida de alguém. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, meus irmãos e minhas irmãs, nós estudamos as leis morais. São as leis de Deus, que regem o equilíbrio de toda a criação. Entre as leis de Deus, Kardec nos apresenta em questões, perguntas e respostas aos amigos espirituais, a lei de sociedade. Nós vivemos no plano da encarnação e mesmo fora do plano, porque também vivemos as relações em sociedade quando deixamos a existência física. Mas nós vivemos em sociedade porque é necessário a cada um de nós as relações que nós construímos durante a nossa existência. Seja nos núcleos mais próximos dessa relação, que são as nossas famílias, sejam naquelas em que nós desenvolvemos nossas atividades, sejam elas profissionais, sejam elas acadêmicas de estudo, sejam elas de trabalho. São os núcleos de relação que nós
vivemos em sociedade. E essas relações nós desenvolvemos com outros indivíduos. Então não há nenhum instante de nossa vida que nós não tenhamos a oportunidade de afetar positivamente a vida de alguém. Em pequenos gestos, em gestos maiores de amor, de solidariedade, de caridade, com aqueles que convivemos de uma forma mais intensa, na família, por exemplo, ou com aqueles que nós nos esbarramos durante o dia a dia na ida para este ou aquele local. As pessoas que nós nos encontramos no ônibus, no trânsito, quando estamos passando pelas ruas, caminhando de um lugar para outro, enfim. Temos sempre oportunidade de nos relacionarmos com as pessoas e desta forma estaremos sempre tendo condições de afetar positivamente a vida de alguém. Mas ainda retornando ao conceito inicial que Joana nos diz, quando eu penso apenas nas minhas necessidades, e normalmente o egoísta, o orgulhoso, é aquele que se prende aos prazeres transitórios da existência terrena, ou seja, aquilo que não alimenta o espírito. Se somos espíritos, o que nos serve, o que nos alimenta, é aquilo que permanece, é aquilo que é alimento da alma, é aquilo que vai nos acompanhar não só quando deixarmos essa existência, mas na sequência futura da nossa realidade enquanto espíritos eternos. Mas quando nos prendemos às coisas transitórias da Terra, normalmente expressamos aí ainda aquelas inquietações que nos afetam a existência. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância, a sede de poder. E quando nos deixamos levar por esses sentimentos nas nossas atitudes para com o próximo, lembrando então que nós nos relacionamos sempre com qualquer pessoa, é da lei de sociedade estarmos nesse convívio direto com as pessoas, quando o que direciona as nossas ações são esses comportamentos ainda equivocados, normalmente nós afetamos a vida de alguém de uma forma negativa. E aí nós podemos sentir prazer. Eu posso sentir uma satisfação porque conquistei um determinado poder, uma riqueza, um bem, mesmo afetando a existência de alguém. Essa ação não vai nos trazer felicidade. Pode nos trazer um prazer, mas não felicidade. E mais do que isso, quando afetamos negativamente a vida de alguém, estamos afetando a nossa. Porque da mesma forma que Joana nos indica, já no primeiro parágrafo, que quando a nossa ação é ação do bem, quando a nossa ação é ação solidária, nós somos os primeiros a sentir os benefícios, suave encanto que aquela ação nos traz, da mesma forma que está na lei de sociedade, na lei de ação e reação, que é a expressão da justiça e do amor de Deus, da mesma forma que afetamos negativamente a vida de alguém, aquilo nos traz um retorno. Que no primeiro momento podemos até não identificar como algo que vai nos trazer uma lição. Mas também seremos afetados pelo gesto equivocado que direcionamos a alguém. Então, que possamos começar a pensar, conforme Joana nos indica, se eu desejo a felicidade na minha vida, e todos nós buscamos isso, se eu desejo uma consciência de paz, se eu desejo uma consciência que cada vez mais busca se harmonizar com as leis de Deus, eu preciso afetar positivamente a vida das pessoas com as quais eu tenho um convívio mais intenso.
ou por mais breve que seja. Por menor que seja o gesto, por menor que seja a ação do bem, nós não sabemos o quanto aquela ação pode gerar de benefício a aquela pessoa. Mas mais do que isso, como diz Joana, quando a nossa consciência está plena de que aquele gesto, de uma forma muito natural, sai do nosso coração em busca de afetar positivamente alguém, nós somos aqueles que recebemos os melhores benefícios. Meimei, através do nosso Chico Xavier, nos lembra que Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir a luz do bem, edificando também a nossa própria felicidade. Veja, também Meimei nos indica o mesmo caminho que Joana de Ângeles está nos indicando para a conquista da nossa felicidade. Há pouco tempo, estávamos com os nossos irmãos e irmãs do caminho nas atividades de sábado pela manhã, no Grupo Espírita Amor e Caridade, como disse aqui em Comendador Levi Gasparian. São os nossos encontros semanais, onde com eles estudamos o Evangelho, temos a evangelização da criança e depois a nossa sopa fraterna. E a temática daquele encontro foi a cura. Trouxemos um vídeo dessa série nova, Os Escolhidos, que tem criado um impacto muito positivo entre as pessoas, sobre a mulher hemorroísa. E como a fé nas palavras do Cristo condicionou a cura daquela mulher. Mas quando falamos de cura, nós falamos de doença. E estávamos conversando sobre como a alma humana anda doente. Como os indivíduos se apresentam doentes do espírito, daquilo que é a nossa realidade. E aí cantamos juntos uma música do Armando Lui, em que ele tem uma frase que vai se repetindo, que diz que o amor é a cura. O amor é a cura. O amor é a cura. Então vejam o ato de servir que Jesus veio nos ensinar, porque ele foi a expressão contínua de amor ao próximo. Ele foi a expressão contínua do ato de servir. O ato de servir é a ação de amar, e o amor é a cura. Só o amor é a cura da doença das almas. Então voltamos à reflexão nos apresentada por Joana e agora por Meimei. O amor é a cura. Jesus veio ao mundo para que nossas mãos aprendam a servir à luz do bem, edificando a nossa própria felicidade, ajudando-nos então a curar a nossa própria alma. Também somos, infelizmente, doentes. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para todos nós. Então, uma forma de autocura, uma forma de tratamento, é a solidariedade, é o amor, é servir, como nos diz querida Joana de Ângeles. E aí, nesse momento, nós nos lembramos de uma história, talvez seja conhecida dos nossos irmãos e irmãs, que está no livro Semeador de Estrelas. Eu coloquei a figura da nossa querida Sueli Caldas Schubert, desencarnada há pouco tempo, companheira do movimento espírita aqui da cidade de Juiz de Fora, muito próximo à nossa cidade, que é intitulado Suicida do Trem, uma história do nosso Divaldo Ferreira Franco, que eu gostaria de dividir com os irmãos agora através de uma leitura. Eu nunca me esquecerei, diz Divaldo, que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou.
Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sobre os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo o estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por esse homem. Tenho uma cadernetinha para anotar nomes de pessoas necessitadas. Eu vou orando por elas e de vez em quando digo: se este aqui já evoluiu, vou dar seu lugar para outro. Não posso fazer mais. Assim coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais, as preces que faço pela madrugada. Da minha janela eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando por ela, conversando. Somos muitos amigos, diz Givaldo, já faz muitos anos. Ela, a estrelinha paciente, sempre aparece no mesmo lugar e desaparece no outro. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar, foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E eu tenho uma fila bem grande, mas esse de Givaldo, era especial. Passaram-se quase 15 anos eu orando por ele diariamente, onde quer que estivesse. Um dia eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite cheguei à janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por fora. Aprendi a chorar por dentro. Fico aflito, diz Givaldo, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que não consigo verter. Daí a pouco, a emoção foi me tomando e quando me dei conta, chorava. Nesse íntere, entrou um espírito e me perguntou: por que você está chorando? Ah, meu irmão, respondi, hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave, como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros, não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não me estou queixando. O espírito retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore? O que é que você fará? Ah, Edivaldo responde: hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar, não faça isso, pediu o espírito. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Pergunta o espírito de Valdo. Porque eu gosto muito de você. Eu amo muito a você e amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia, retrucou Divaldo. Você me inspira muita ternura, prosseguiu, e o amo por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem, e não há como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvi o trem apitar, vi-o crescer ao meu encontro e senti-lhe as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito e começava tudo outra vez, eternamente. Até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim. Passei a ter interregnos em que alguém me chamava. Eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo até o momento em que deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava.
Dei-me conta, então, que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia essa força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nessa janela, chamando por mim. Eu perguntei, continuou o Espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu-me. É uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre que você me chamava pelo nome. Note que eu nunca o vira face às diferenças vibratórias, comenta Divaldo. Quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me da minha família e fui à minha casa, encontrei a esposa blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida porque não teve comida e nem paz e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois foi atraída minha filha num destes lugares miseráveis, onde ela estava exposta com mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Divaldo falou-me emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas, a dor moral, dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato da autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isso lançado ao seu débito na lei de responsabilidade. Além de você, mais ninguém orava, ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje, que você está sofrendo, eu lhe venho pedir em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós, por amor a nós. Não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe, perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade, respondeu o Espírito. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém. É a primeira pessoa a quem eu consolo, e a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Temos estudado junto com alguns companheiros numa rádio espírita, num programa de uma rádio espírita aqui em Três Rios, cidade próxima, uma vez por mês, no domingo pela manhã, o livro Memórias dos Suicidas. E no início do capítulo 4, Camilo descreve, através da nossa querida Ivone Pereira, a importância da oração para atenuar o sofrimento dos que cometeram suicídio, aqueles que adentraram ao plano espiritual através da morte voluntária. E apenas a doutrina espírita, ensinando-nos os caminhos que percorremos após a morte, que nos indica a importância de orarmos por aqueles que adentraram a vida espiritual de uma forma tão infeliz, tão trágica. Temos tido uma série de notícias aqui na nossa região daqueles que buscam a morte voluntária. Na nossa casa, em nossa reunião mediúnica, começamos, em todas as reuniões, orarmos para os nossos irmãos suicidas.
Essa história me fez lembrar de um companheiro que há pouco tempo na cidade de Três Rios também buscou o mesmo gesto que esse irmão, mas percebam a infelicidade, o desequilíbrio. Esse irmão gravou a sua própria morte. Ele foi gravando e transmitindo no celular, dizendo que não queria viver e se aproximando da linha férrea até que ele se joga debaixo de um trem. Pequenos gestos, a oração são pequenos gestos de servir a pessoas que nós desconhecemos quando oramos por aqueles, como Divaldo, que encontram o caminho do retorno à pátria espiritual através da morte voluntária. E aí nos lembramos de uma passagem que está em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Essa mensagem ainda é para todos nós. Nós que ainda nos aferramos às coisas materiais, nós estamos dormindo para a realidade do Espírito. E aí já lá no Velho Testamento há a orientação de nos levantarmos dessa realidade. Estamos mortos para a vida do Espírito. Estamos mortos para a realidade da solidariedade e do amor. E quem nos indica o caminho da vida eterna é o Cristo. Por isso a necessidade de nos esforçarmos nos pequenos gestos de amor e de solidariedade para nos levantar entre os mortos. E há uma música belíssima do nosso querido Alan Filho, que ele diz: desperta, tu que dormes, teu Cristo interior, e deixa tua voz falar de amor. Desperta, tu que dormes, teu Cristo interior, e deixa tua voz falar de amor. Joana, ainda em determinado trecho dessa mensagem, ela diz: o ser humano deve descobrir o objetivo essencial da sua existência, e a doutrina espírita nos conduz a essa realidade quando verdadeiramente nos predispomos ao estudo sério e continuado deste conhecimento. Especialmente no que diz respeito ao seu comportamento durante o elevado período de discernimento e de consciência, que é esse período que nos encontramos agora. Porque todos nós temos consciências da nossa realidade. Somos capazes de discernir, de refletir, de pensar, se assim o desejarmos. Bem-aventurados aqueles que já se incomodam. Bem-aventurados aqueles que já se encontram incomodados quando se percebe ainda repetindo gestos que não expressam a vontade de Deus. Porque muitos, meus irmãos, muitos passam pela vida vivendo e agindo no mal, sem se apreciar desta realidade. Assim agem, porque acham que estão certos. Todos os impulsos que nele ocorrem induzem-nos ao crescimento. A conquista dos valores transcendentais são transcendentais porque são valores do espírito, transcendem a realidade física de uma existência, que aguarda o momento de desenvolver-se, rompendo a couraça que os envolve. Quando buscamos descobrir o objetivo essencial da nossa existência, nós vamos descobrir esses valores que são a realidade de filhos da luz que todos nós somos filhos e herdeiros daqueles que nos criou, a tal ponto que esses valores, se eles aguardam o momento de se desenvolver, é porque eles estão em nós. O que impede eles de romper e estar pleno em nossas consciências, da luz se fazer em nossa vida, é essa couraça que ainda nos envolve. Porque eu só posso, meus irmãos, desenvolver
expandir, romper, trazer para fora algo que está dentro de mim. Por isso que Joana, também de uma de suas mensagens, lembradas por Vinícius Pedro de Camargo, se não me engano, num dos seus textos do livro o Mestre da Educação, ela diz que o processo de educação não se faz de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque esses valores transcendentais já estão em nós, porque somos filhos de Deus, nós não esquecemos disso. A luz está em nós. E ela complementa: sua é a felicidade do bem, em cujo curso encontra a real alegria que o propele no rumo da felicidade. Só o bem nos traz a verdadeira felicidade, a felicidade dos filhos de Deus. O serviço, nos diz ainda Joana de Ângeles, o serviço em favor do próximo, por exemplo, enriquece aquele que coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos próprios limites. Porque é na ação do bem que eu vou perceber o quanto ainda preciso me esforçar para que os valores transcendentais possam romper a carcaça do egoísmo, do orgulho. É só experimentando, é só vivenciando, é só percebendo o que eu consigo, o que eu ainda não consigo, mas já sabendo que o serviço em favor ao próximo é essencial para que a realidade de filhos de Deus possa se expandir cada vez mais em nossas consciências. Jesus afirmou certo momento: eu e o Pai somos um. O Cristo é uno com Deus, ele mesmo afirmou. E aí eu faço a pergunta aos nossos irmãos e irmãs: nós somos uno com Deus? Você é uno com Deus? Quando fiz essa pergunta, numa última reunião com os companheiros aqui do Centro Espírita Ivone Pereira, da cidade aqui próximo de Rio das Flores, a grande maioria das pessoas, aliás, todos, ninguém, eu perguntei, quem se acha uno com Deus? Ninguém levantou os braços. Fiz a mesma pergunta sábado passado com os irmãos da Fundação Espírita Allan Kardec, a FEAC, do nosso querido Armando Falcone Filho, lá em Juiz de Fora. 2 pessoas levantaram as mãos dizendo sim, somos uno com Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos uno com o Pai Criador. Nós estamos em Deus, Deus está em nós. A nossa diferença para com Jesus é que Jesus faz a vontade de Deus. Ele veio estar conosco fazendo a vontade de Deus, nós ainda não. Somos crianças. Espiritualmente falando, nós somos crianças. Mas o esforço de servir, como nos diz Joana de Ângeles, em favor do próximo, enriquece e coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos nossos próprios limites, nos aproximando cada vez mais do Pai. Como também os demais, facultando a conquista da elevação moral, que se expressa como departamento para a realidade profunda do ser espiritual que somos todos nós. Quando pensamos em servir, lembramos da caridade. E quando lembramos da caridade, nós não poderíamos deixar de dividir com os irmãos a questão 886 do Livro dos Espíritos, que está lá, das leis morais, né? Está no capítulo das leis morais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, já que ele é o mestre, uno com Deus, esteve aqui fazendo a vontade de Deus? Seria muito interessante todos nós verdadeiramente compreendermos a vontade, qual é o sentimento, né? Qual o sentido, aliás, desculpa, da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos nos falam de benevolência, de indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência e indulgência para as imperfeições dos outros
e perdão das ofensas. Mas há um detalhe nessa resposta que precisamos atentar. A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas deve ser expresso para com todos. Os Espíritos não dizem só para com a família, só para aqueles que pensam como nós, só para aqueles que têm a mesma orientação sexual que a nossa, para que sejam da mesma etnia, que pensem filosoficamente, politicamente, religiosamente como nós pensamos. Jesus escolheu alguém. Eu vou refazer a pergunta. Jesus deixou de amar alguém por não pensar como ele? Quando ele conta a parábola do bom samaritano, ele a conta porque um doutor da lei lhe pergunta como conquistar a vida eterna, o reino de Deus. Ele conta a parábola e diz: faze isso e verás. Que ele pergunta: quem é o próximo daquele homem que estava caído? Quem o ajudou? E que ele fala: o samaritano. Então vejam, mesmo para o doutor da lei, que muitas das vezes aqueles que iriam lá para testar Jesus, ele não deixou de amar. Porque quando ele permite aquele homem refletir sobre a sua pergunta e ele mesmo, diante da parábola, chegar a uma resposta, e ao final o Cristo afirma: faze isso e viverás, ele está amando aquela pessoa, porque ele não recusa ensiná-lo. Quando diante daquela multidão de homens que estavam ali para apedrejar aquela mulher, chamada de adúltera, porque assim determinava a lei de Moisés, e Jesus se dirige a cada um deles e diz: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Jesus, naquele momento, ele estava amando a cada um daqueles. Por isso que o sentido que o Cristo dava à palavra caridade e à palavra amor era benevolência, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas para com todos, meus irmãos. E o que mais nós vemos na nossa sociedade hoje é o escolhendo a quem eu quero servir, a quem eu quero dar a minha atenção, a quem merece a minha atenção, a quem merece o meu gesto de benevolência, a quem merece a minha compreensão para com as suas imperfeições, com a falta alheia, a quem merece o meu perdão. O que mais, e mesmo nós espíritas, e aí me desculpem, vou abrir um parênteses, ao espírita que conhece, aceita e sabe a lei da reencarnação, não cabe nenhum tipo de preconceito. Porque hoje eu vivo um personagem, esse que vos fala é um personagem, André Matos, nascido na década de 60, espírita, e todos os caminhos que eu vim desenvolvendo, os conceitos, a etnia, a orientação sexual que eu abraço, é a expressão de um personagem, de uma vida que me foi necessária para o aprendizado do espírito. Numa próxima encarnação eu posso vir numa realidade totalmente diferente. Então por que preconceito? Por que julgar ou por que estabelecer caráter por questões transitórias e não pelas questões do comportamento ético e moral de determinadas pessoas? Surpreende-me imensamente companheiros espíritas aceitar o comportamento deste ou daquele quando são expressões que fogem totalmente aos ensinamentos do Mestre Jesus. A gente precisa pensar com carinho. Porque se aqui estamos falando em servir, eu preciso de um entendimento sério sobre o que os Espíritos estão nos ensinando nessa questão. E diz ainda Joana: a vida é uma nobre canção de serviço, em todos os ângulos sob os quais seja observada. É isso que nós acabamos de falar, é que nos indica a questão 886, em todos os ângulos.
em todas as situações. Só conquistamos a felicidade servindo, amando, sendo benevolente, entendendo as imperfeições alheias, perdoando. E, em consequência, o ato de servir é manifestação do amor. E o amor é a cura, que se alonga do emocional para a realidade prática da ação edificante. Consta do livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier, nos 23 anos da Folha Espírita, escrito pela Marlene Nobre, essa afirmativa do nosso querido Chico, que é para nós o maior exemplo de amor ao próximo que conhecemos depois de Jesus. Daquele que está mais próximo de nós, aquele que nós convivemos, ou que esteve tão próximo desta nossa oportunidade encarnatória. Ele diz que pode haver indiferença dos nossos semelhantes para conosco. Entretanto, de nós para com os outros, isso não deveria acontecer, não deveria. Se o Chico afirmou, e o tempo do verbo é esse mesmo, não deveria ocorrer, é porque infelizmente ainda deve. Há muita indiferença para com o próximo, e a indiferença, novamente reafirmamos, é a expressão do orgulho e do egoísmo que ainda habita em nós. Cremos que se Jesus houvesse levado em conta nossa incapacidade para assimilar-lhe, de pronto o desvelado e intenso amor, o cristianismo não estaria brilhando e brilhando cada vez mais na terra. É porque o Cristo sabe que, como filhos de Deus, todos nós temos a capacidade de servir, todos nós temos a capacidade de amar. E aí existe, e deixo aqui como frase final, lembrando aos nossos irmãos que a mensagem nos traz ainda outras observações, por isso a sugestão é a leitura desta página que encontramos, como disse aqui, não só na obra, mas na internet também. Lá Joana disse que quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Se não conseguimos aprender a viver, meus irmãos, não importa a idade que tenhamos nessa existência, mas essa não é a nossa primeira existência. Se nós não aprendemos a viver ainda, é porque realmente estamos desperdiçando mais uma existência, mais uma encarnação. Sempre digo aos nossos irmãos o que Emmanuel afirma numa mensagem, num livro que traz o seu nome, Emmanuel, também psicografia do Chico, onde ele diz que todas as religiões são parcelas da verdade, mas que a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade. Abre-se um horizonte maior para todos nós. E aí, quando nós lembramos que somos doentes da alma, nós consideramos que nós espíritas somos os mais doentes porque nós temos o remédio mais forte. Então, que não venhamos a desperdiçar essa nossa existência. Não vamos passar pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e nos manter na superficialidade deste conhecimento, da mesma forma que fizemos quando nesta ou em outras encarnações nós passamos por outras filosofias religiosas sem atentar para os ensinos de Jesus, mesmo através daquelas religiões. Hoje podemos mais, saber mais, viver mais, servir mais. Que venhamos aprender verdadeiramente a servir, para não desperdiçarmos
esta encarnação. Agradeço o carinho e a paciência de todos, eu espero ter colaborado para aprofundarmos um pouco mais as reflexões e me despeço, fazendo a prece que Jesus nos ensinou e convidando aqueles que desejarem nos acompanhar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sempre perdoai nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Cristo, cair nas tentações do caminho e livra-nos de todos os males físicos e espirituais. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos, queridos irmãos e irmãs, que haja paz, muita paz em nossos corações. Até breve.